perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton... Tudo que a gente aprende, se a gente aprende a referir a um contexto específico, isso não basta. Começa agora o curso livre Universidade de São Paulo. Na continuação da aula, o professor Nilson José Machado faz uma relação sobre os possíveis cenários dentro de uma sala de aula e mostra como usar a teoria para desenvolver o projeto didático. Vamos então à aula do curso de Tópicos de Epistemologia e Didática. Essa discussão é muito velha, ela não surge agora de jeito nenhum. Os avós da gente já diziam isso, ó, meu filho, você vai para a escola, você estuda português, matemática, história, etc., né? Mas você sai da escola, tem que saber o quê? O que tem que saber quando sai da escola? Que o avô da gente dizia: ler, escrever e contar. Não era isso o discurso do velho? Né? Mas no mundo inteiro eram os 3 R's: ler, escrever e contar. Eram os 3 R's, que eram a expressão que se usava para dizer a meta da escola básica tem um monte de matéria, mas o que a gente está buscando é isso. Em inglês eram os 3 R's também, né? Era o R do reading, o R de writing, de escrever, e o R de arithmetic, de aritmética, né? Que aproveitavam o R nas 3 palavras e diziam que o que se busca é os 3 R's, né? Agora, aí se estudava as matérias, aqui a lista de matérias, mas o que se visava era isso, não é? Agora, vamos pensar nas matérias. Quais são as matérias? Quer dizer, quais seriam as matérias para buscar isso daí? Português, matemática, história, não sei o quê, mas vamos recuar na história. Esse conjunto de matérias é um currículo. Qual é o currículo mais antigo de que se tem registro no mundo ocidental? O trivium, né? O trivium, que era assim na formação do homem grego, então o trivium eram as 3 matérias que se estudavam, né? Para a formação assim do cidadão. E quais eram essas 3 matérias? As 3 matérias era gramática, não é? Gramática, era a lógica, entendida assim como a dialética, né? A argumentação e a retórica. Essas eram as matérias que se estudaram na escola, né? Isso é que era o trivial. Trivial quer dizer o que todo mundo tinha que estudar, não é? A gramática, por quê? Porque não era considerado civilizado quem maltratava o que unia a cidade, unia o povo e tudo, que era a língua. Maltratar a língua é tão grave quanto maltratar um vizinho ou um outro habitante da cidade, né? Maltratar a língua. A gramática. Agora, a lógica, porque era o elogio da argumentação consistente. Eu não quero enganar o outro, não é? Eu quero argumentar, ter argumentos assim para convencer, né? Convencer, que é vencer junto com, chegar lá junto com o outro, né? E a retórica, que era assim, o que se estudava na retórica? Eram as formas de falar e as formas de argumentar que levassem a esse convencimento, não é? Então, se estudava isso, e com isso se formava o cidadão. Ninguém estava formando gramático, nem lógico, nem retórico, que isso não tem nenhum sentido, né? Estava formando o cidadão, o que ia para a praça, lá, a ágora, defender seus pontos de vista, né? E como cidadão. Agora, o que é essa competência hoje? Porque a gente ficar no ler, escrever e contar é pouco, né? Isso aí já era. Antigamente, a gente só podia ser analfabeto de uma maneira. Hoje a gente pode ser um polianalfabeto, né? Analfabeto em muitas coisas, né?
Então, só falar assim, ler, escrever, né, é pouco hoje para caracterizar o que se busca na escola, tá certo? Então, para caracterizar essa ideia de competência hoje, eu vou propor aqui que a gente pense em 3 eixos, não é? 3 eixos, 6 coisas, mas assim, compondo 3 eixos que traduziriam a ideia assim de uma pessoa competente. Pensando aqui no meio a pessoa. Vamos ver então esses 3 eixos. A partir desses 3 verbos, né? Mobilizar recursos que se tem, quer dizer, mobilizar conhecimento e ter projetos, ter desejo. Agora, a ideia de competência hoje, né? Saindo desses 3 R's, a gente podia pensar em 3 eixos que são os seguintes. Ó. Uma pessoa competente é uma pessoa que revela, né, mostra capacidade de expressão. Expressão é a expressão de si, é uma coisa relacionada com eu, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem capacidade de compreensão. Compreensão é compreensão do outro, do que está fora de mim. Então, um eixo de competência, não há pessoa competente que não equilibre bem, não se equilibre bem nesse eixo, que se expresse bem, mas que compreenda o que está fora de si, né? Porque a expressão é de si. A primeira compreensão de que se exige na escola é justamente a leitura. Ler um texto e dizer, entendeu, compreendeu, compreendi, né? Mas compreender não é só ler um texto. Paulo Freire falava com muita pertinência, assim, de que é preciso aprender a ler o quê? O mundo, né? Compreender os fenômenos em geral, fenômenos físicos, históricos, econômicos, né? Sociais, ler, compreender fenômenos, não é só um texto, né? Isso já amplifica para burro essa capacidade de leitura, né? Essa compreensão em sentido mais amplo. Então, expressão e compreensão é um eixo. Você pode dizer isso com outras palavras, mas não é difícil imaginar uma pessoa competente, né? Que não se expressa bem de alguma maneira e que não está aberta para compreender o outro. O desvio, assim, desvio de eu, e o outro não existe, é o individualismo, é o egocentrismo, o eu, né? Isso não é uma pessoa competente, né? E o desvio para o lado de cá, o desequilíbrio para o lado de cá, o outro, e eu não me manifesto, o desvio extremo mesmo, é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É você estar tão na do outro que você acaba achando que é o outro mesmo, né? O hipócrita é o que representa o papel que não é dele, ele está ali fingindo que é outra pessoa, não é? É um absoluto desvio. Agora, um outro eixo é assim, a capacidade de argumentar. Argumentação é uma competência fundamental, é a análise. Toda argumentação é análise, né? Então, a capacidade de argumentar. Quando se buscava antigamente isso, a lógica e não sei o quê, hoje, de uma maneira mais ampla, a capacidade de argumentar, né? A capacidade de análise. Mas, por outro lado, e isso é um eixo, a capacidade de decidir, de tomar decisões, ó, que é o correlato, assim, é a síntese, a capacidade de fechar a questão, de sintetizar. Quem argumenta, analisa o tempo todo e nunca toma uma decisão é um incompetente. O cara que passa a vida dizendo, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Por um lado, por outro lado, fica analisando a vida toda, né? Mas você, de que lado que está? Não, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, né? Não se decide, é um incompetente. E é um incompetente quem decide sem analisar. Falou, o cara já decidiu sem uma análise suficiente, não é? Então,
argumentar, analisar, decidir, se equilibrar nesse eixo é a marca de uma pessoa competente. A gente tem na escola alunos que a gente dá um problema, dá uma questão, problema de matemática para ele resolver, e aí é a pergunta bem clara, calcule isso, né, faça isso, aí ele pega os dados e diz assim, por um lado tem isso, aí faz um monte de coisa, mas não foi o que eu pedi, desgraçado. Aí ele diz, mas por outro lado tem isso, mas não foi o que eu pedi. E ele fica por um lado e por outro lado. Então ele enche a página de coisa tudo certo. Mas não tem nada a ver com o que foi pedido. Pô. É um incompetente. Né? Essa incapacidade de ter foco e de tomar a decisão. Porque você analisa, mas chega uma hora, é condição de possibilidade de você mobilizar, de pôr em ação, você fechar a questão. Quem vive discutindo, nunca fecha a questão, encerra a questão, não é? Não anda. Também. Mas não anda. É claro que você fecha a questão aqui para abrir acolá, né? Mas até para andar, você vê, a gente se desequilibra para poder andar, mas depois se equilibra de novo, né? Desequilibra, se equilibra. Se você ficar equilibradinho o tempo todo, você não dá um passo, né? Então, analisar e sintetizar. Então, isso se busca com as matérias que a gente ensina, pô. Né? Todo o conteúdo da escola básica, todo o conteúdo é alimento para os meus argumentos. Você estuda os conteúdos é para poder ter recheio para os nossos argumentos. Não é? Por exemplo, na escola básica os alunos estudam o Egito Antigo, não estudam? O Egito Antigo, tá bom. Para quê? Sim, mas para que se estuda o Egito Antigo? Por uma curiosidade mórbida sobre como viviam os faraós, né? Assim, como é que eles copulavam e tudo, sei lá, é essa a curiosidade? Não tem nada a ver. Você busca na história do Egito Antigo, por exemplo, né? Elementos, né? Para os argumentos hoje sobre o modo de ver. Por exemplo, todo mundo que estuda o Egito Antigo fala do rio Nilo, não é? E tem uma expressão que tem tudo que é livro didático, que é assim, o Egito é uma dádiva do Nilo, não é isso? O que é isso? É assim que o rio Nilo, um super rio, ele inundava as margens, não é? Ele invadia as margens e aí bagunçava tudo. As terras tinham que ser remarcadas quando o rio baixava, porque ficava tudo bagunçado. Muita matemática se aprendeu nessa remarcação das terras, não é? Muita matemática aí. Mas, por outro lado, quando o rio voltava para o leito normal, as margens ficavam o quê? Cheio de humus, ficavam assim, férteis, né? Ficavam naturalmente fertilizadas. E aí plantava, colhia e tudo, né? Olha que interessante, ó. Faz mais de 40 anos que não tem uma cheia no Nilo. Sabiam disso? Mais de 40 anos que não tem uma cheia no Nilo. Por quê, hein? Porque fizeram uma barragenzinha aqui, uma barragenzinha acolá e não sei o quê. Aí extraíram uma energiazinha, é verdade, não é? Mas o Nilo parou de transbordar, né? Parou, né? Acho que em 70, 71 foi a última cheia do Nilo, né? E agora? Agora não tem mais que demarcar as terras nem nada, está tudo lá limpinho, tudo bem, mas tem que encher de adubo, né? Senão não dá nada. Tem que adubar tudo direitinho, adubo químico e tudo, porque senão não nasce nada, não é? Bom, isso é coisa velha, coisa nova, não, isso é coisa viva, né? Então, a história, a geografia, tudo que a gente estuda, né? A matemática, é alimento para os argumentos, mas a gente está interessado na vida, que hoje está tomando decisões, está fazendo coisas assim, na realidade de hoje, não é? Olha, o Enem, ao fixar as 5 grandes competências em 98, quais são as 5 grandes competências do Enem? Domínio de linguagens é uma, né? É essa capacidade de expressão em diferentes linguagens, não é isso?
Uma outra competência do Enem qual é? Compreensão de fenômenos. Compreensão de fenômenos, não é? Então, 2 das 5 competências do Enem estão aqui. Domínio de linguagem, ou expressão em diferentes linguagens, e compreensão de fenômenos, não é? Capacidade de desenvolver essa argumentação consistente, é uma outra competência do Enem, não é? E a capacidade de fazer propostas de intervenção na realidade, é outra competência do Enem, tá certo? São 5, 4 já foram aí. Qual é a quinta? A quinta lá do Enem é assim, a capacidade de enfrentar situações, problemas em diferentes contextos. Contexto é a palavra de ordem aí, ó. A capacidade de contextuar ou de contextualizar, né? A contextualização, né? Tudo que aprende na escola referia a contextos específicos, né? Aprende uma coisa, associa a contextos assim específicos. Tudo bem, isso tem a ver com a realidade, com o concreto, né? E essa é a quinta competência do Enem. Agora, são 5. Ficou faltando equilibrar essa, viu? Ficou faltando equilibrar essa. Por quê? Porque tudo que a gente aprende, se a gente aprende a referir a um contexto específico, isso não basta. Porque o contexto é o fato. O fato é particípio passado do verbo fazer, facto. O fato é o que já está feito. Se eu me restringo a estudar para poder me referir aos fatos, isso é fatalismo, literalmente, não é? A gente precisa do fato, precisa, mas a gente precisa e vem buscar na escola muito o ficto. Ficto. Ficto, a gente não usa essa palavra, ficto, mas todo mundo usa a palavra ficção, não é? Ficção. O que é o ficto? É o imaginado, idealizado, não é? Fingido no sentido do idealizado, assim, fantasiado, né? A gente precisa disso. Então, a capacidade de contextuação ou de contextualização tem que ser equilibrada por uma outra, que é a capacidade de extrapolação de qualquer contexto, imaginação, extrapolação de qualquer contexto, não é? Que é o par do concreto, que é o abstrato. A capacidade de abstração não é um pecado, é condição de possibilidade de se conhecer. Quem não consegue abstrair, não constrói o conhecimento em área nenhuma. O abstrato não é para ter vergonha de dizer, não, isso aqui é muito abstrato. Se não for, não rola nenhum conhecimento, não é? Então, extrapolar a realidade concreta do fato, do que já está feito, e buscar, né, uma coisa que ainda não existe, mas que você está querendo que venha a existir, não é? Isso é a marca de uma pessoa competente. Quem se amarra exclusivamente no fato é limitado, né? É limitado. O Popper, sabe o Popper do conhecimento objetivo? Ele tem um livrinho, um pequeno livro, mas precioso, chamado A Prisão do Contexto. É o título de um livro do Popper. A prisão do contexto. O Popper, que é o elogio do objetivo, assim, né, no conhecimento, né? Mas ele é quem vem falar das limitações de você ficar agarrado ao concreto, né? E de como é importante ultrapassar o que existe, né? Então, são 3 eixos aí, ó. Você pode falar isso com outras palavras, dizer que as competências têm outros nomes, não importa. As matérias escolares, você também pode fazer um quadro de matérias com nomes bem diferentes, né? Das que existem. Mas o fundamento é o que importa. Você sempre vai ter matemática no currículo, vai ter português, ainda que você, em outras épocas, põe outros nomes, assim, tratamento da informação, né? Aí, em vez de matemática, ficou com outro nome, né? Comunicação, expressão, em vez de português. Você pode redesenhar os currículos, mas não dá para deixar de ter essas coisas, né? Uma pessoa competente, como assim aqui,
se expressa, a expressão de si, mas compreende o outro, né? Que analisa, mas que é capaz de fazer sínteses, e todas as matérias têm que servir para isso, não é? E as pessoas que se remetem ao concreto, mas que o tempo todo abrem a possibilidade de extrapolar, de voar, de sair do concreto, né? De que olha para o facto, mas se interessa pelo ficto, né? Pelo imaginado, idealizado. Esse algo a mais é que precisa ver. Agora, aqui, então, a proposta de um esquema mais amplo para a gente pensar. Esse esquema está bastante próximo do esquema do Enem. Praticamente 5 dessas 6 competências são as do Enem, né? Domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, construção de argumentação consistente, fazer propostas de intervenção na realidade e enfrentar situações problema em diferentes contextos. O que não está destacado explicitamente no exame do Enem, é implícito, é o elogio da abstração ou da extrapolação dos contextos. Mas isso é compreensível pela época, não é? Bom, a mesma coisa aqui. O Enem vem combater, né, com a ideia de competência, a ausência de contexto nas questões e tudo, né, no ensino das disciplinas. Então, põe o peso na contextualização, não é? E cumprir o seu papel. Hoje, eu acho que a gente precisaria reequilibrar e elogiar tanto buscar contexto, quanto ser capaz de, a partir do contexto, extrapolar, né? Voar. Porque o professor, e na sala de aula, ele é como um avião, né? Um avião. O avião, a gente vê como é que o avião é legal, é quando ele está voando. Só que para ele voar, primeiro ele taxia, né? No aeroporto, não fica? Ele sai lá de onde estava parado. Taxiando um avião é sem graça, né? Parece uma tartaruga lerda ali, né? Aí ele se prepara e ele decola. Decola e aí é bonitão, né? Ele voando é uma beleza, né? Mas se ele permanecer voando, não vai dar certo. Uma hora ele vai ter que se preocupar para uma série de procedimentos para também aterrissar. E aterrissa e daqui a pouco já é aquele desajeitadão no chão, né? Isso é o modelo de uma aula, né? Você tem a preparação toda, voa, extrapole, voe, depois pouse de novo, porque se não pousar por bem, pousa por mal, né? Se você não aterrissar bem, você desaba de alguma maneira, né? A aula acaba, tá certo? E essa extrapolação é um voo que eu acho que a gente precisa ter na escola.